Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, estamos começando aqui mais um devocional da Igreja Batista Parque Industrial em São José dos Campos. Quero te convidar a fazer uma reflexão sobre um tema bastante importante que temos observado nesses últimos tempos. Alguns estudiosos seculares estão chegando à conclusão de que as sociedades em todo o mundo estão ficando frias nas relações humanas. E o que eles estão dizendo é que as pessoas estão ficando mais e mais insensíveis, sem a menor demonstração de tristeza diante do sofrimento. Trata-se de uma situação que tem causado grande apreensão aos pesquisadores sociais e aos que se dedicam ao comportamento das massas, porque, entre outras coisas, isso leva não só a mais conflitos, como também a falta de reação para que não haja conflitos. E como esses pesquisadores viram isso acontecer? Bom, pode-se começar dizendo que há um enorme aumento da afeição aos animais. É claro que não se está falando aqui de animais em fase de extinção, que precisam sim do nosso cuidado, mas os domésticos, que estão simplesmente substituindo o lugar que deveria ser de cônjuges e de filhos. O que se tem visto é uma atenção muito superior ao que deveria ser dado aos humanos, um verdadeiro amor. Não apenas o fato de alguém querer ter um animal de estimação. É muito mais do que isso. É um verdadeiro amor. Mas a Bíblia, ela já advertiu sobre tudo isso. É o que lemos em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 3, mas somente partes destes versículos. Vejamos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, desafeiçoados. A passagem abre dizendo que os últimos dias serão tempos difíceis. O versículo 2 começa uma lista afirmando que os seres humanos serão egoístas. É a primeira palavra que vem ali desta lista. Um modo de entender listas no Novo Testamento é ver o primeiro elemento, o primeiro item, como sendo o problema, e os outros como manifestações daquele problema. Neste caso, ser egoísta, ou seja, amar a si mesmo, é um pecado que pode se manifestar de vários modos, como está ali naquela lista, e um deles é ser sem afeição, ou como está na nossa tradução, desafeiçoado. E desafeiçoado por quem deveríamos nos afeiçoar. Isso é uma substituição do amor a Deus e ao próximo pelo amor aos animais, mas não somente aos animais, aos esportes, amor à ciência, amor à tecnologia, amor ao trabalho, amor ao dinheiro, amor ao sexo e daí por diante. Perder o afeto natural é perder a sensibilidade humana, ou seja, é jogar fora aquilo que nos diferencia dos animais. E o que é? A humanidade. Nós somos humanos, nós somos diferentes dos animais. A humanidade é isso. A afeição natural é o amor pelos pais, filhos, irmãos, avós, família e aos seres humanos. Mas isso é muito grave quando não existe, porque é algo que vai nos prejudicar profundamente. Afinal de contas, por que o afeto natural é perdido? Por que a humanidade está chegando a este ponto? A resposta é que a humanidade está se afastando mais e mais de Deus. Os seres humanos, eles não querem nem ouvir falar de Deus, das ideias de Deus, do caráter de Deus, das coisas de Deus. Então, em resposta a isso, Deus está fazendo o seguinte com esta humanidade. E como eles não acharam adequado reconhecer Deus, Deus os entregou a uma mente depravada,
para fazer as coisas que não são convenientes. É o que lemos em Romanos capítulo 1, versículo 28. O que temos aqui é Deus entregando o ser humano na mão dele mesmo, na mão deste mesmo ser humano. Já que se amam tanto, fiquem com vocês mesmos. O resultado disso é que se perdeu a fonte do amor. Esse é o problema. Amados, a fonte de afeto e amor verdadeiros, puro, o amor que deve existir, é Deus. Todos os seres humanos foram criados à sua imagem e semelhança. Todos. Isto significa que, como imagem, todos devemos refletir o modo de ser de Deus. Mas o pecado, o que foi que ele fez? Ele deformou esta imagem. Isto significa que não estamos refletindo o que Deus é claramente. As coisas estão como se fossem vistas por trás de uma neblina grossa. Você já teve essa experiência? Numa serra, num ambiente alto, ou então num dia frio, uma manhã fria, quando ocorre aquela neblina, em alguns lugares é chamado de russo, aquela coisa grossa. Pois é, não dá para ver direito. A neblina deixa tudo opaco. Assim é com a imagem de Deus no ser humano. E apesar dos seres humanos só não terem se tornado demônios, porque ainda existem alguns rastros, alguns resquícios de Deus na humanidade, pode-se ver que o amor à justiça, pode-se ver que o amor ao que é reto, aquilo que é correto, está se perdendo gradualmente. Estamos passando por um processo na história da humanidade. Isso está se perdendo, está caindo, à medida que o quê? À medida que o mistério da iniquidade já opera entre nós. Como está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Esse mistério da iniquidade está se instalando no mundo. Então, nós estamos testemunhando o aumento do mal no mundo, porque as pessoas se amam, ou seja, são egoístas. Elas se amam, nós nos amamos. Quando eu digo elas, eu quero dizer as pessoas de um modo geral. Nós somos pessoas também, nós somos seres humanos. A gente se ama acima de tudo. Por isso, ocorre o resfriamento do amor e a perda de afetos naturais. Nós estamos vivendo este tempo. E por causa disso, as aberrações estão ficando maiores e menos impressionantes. Estamos nos acostumando ao que é feio. Estamos nos acostumando ao grotesco. A gente já está começando a se acostumar ao terrível. Estamos perdendo nossa sensibilidade. Vou dar aqui 2 exemplos disso que está acontecendo. Mais de 60 mil pessoas são mortas no Brasil por ano. E isso é mais do que em muitas guerras que existem por aí. Mas este número não impressiona quase ninguém. E hoje, em que você está ouvindo aqui assistindo este devocional, hoje o nosso país atingiu a marca de 87 mil mortos pela Covid-19. Mas, vida que segue. O que é que eu posso fazer, irmão? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta? O que é que eu posso fazer, irmão? A pergunta não é esta, irmão. A pergunta deveria ser: Senhor, por que é que isso não mexe comigo? Por que é que eu estou frio diante do sofrimento de enfermos e diante do drama de famílias que perdem seus amados? Sim, estas deveriam ser nossas angústias como povo de Deus. E não o não poder fazer coisa alguma. Aliás, quando uma coisa é grande demais para qualquer pessoa resolver, quando ninguém pode resolver alguma coisa, logo vem a pergunta: o que é que eu posso fazer? Esta pergunta é feita porque ela desculpa nosso desapego ao próximo. E claro,
e todo mundo já sabe que você e eu, nós não podemos fazer algo para resolver estes problemas enormes. Para resolver, não. Mas nós podemos resolver e nós podemos responder esta pergunta também. Esta pergunta, o que é que eu posso fazer? A gente pode responder essa pergunta. Meu irmão, minha irmã, tem uma coisa que você e eu nós podemos fazer. Chorar. É isso que nós podemos fazer. O problema é que num mundo onde o interesse econômico prevalece acima de tudo, não há lugar para choro, não é? O amor à riqueza, ele estraga os melhores amores. O amor à riqueza estraga os melhores amores. Só que o amor à riqueza não existe por si só. Ele tem um autor. Ele tem uma raiz. Ele tem alguém que está por trás dele. O amor à riqueza revela outro amor, mais escondido. É o amor a si mesmo. Mas nós, povo de Deus, temos uma outra orientação. Nós temos sido advertidos pela palavra do Senhor. Nós sabemos o que iria acontecer. A palavra diz como nós somos, quem nós somos, até onde nós podemos ir, quais são as nossas disposições. A palavra nos revela. A palavra é um verdadeiro espelho onde nós podemos ver a nossa imagem. Nós fomos salvos, meu irmão, minha irmã, não só das coisas que nos afastam de Deus, mas também daquilo que nos tornavam diferentes de Deus. Daquelas coisas que faziam com que alguém olhasse para nós e não visse Deus em nós, por causa da neblina do pecado, daquele grosso, daquela neblina, aquela coisa opaca. Hoje, nós temos o Espírito do Senhor. As coisas estão mais claras. Quem olhar para nós deve ver o quê? Deus. Nós devemos ser imagem de Deus, refletir o Senhor. Por isso, nós podemos desfrutar do fruto do amor. Aliás, o fruto do Espírito é outra lista, e ali começa com amor. Nós podemos desfrutar do fruto do amor, que certamente envolve afeição pelo próximo, como Deus quer. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos dê amor correto. Nós amamos, a gente ama o tempo todo, mas nós amamos errado. Por isso, nós precisamos de correção. A gente precisa de conserto no amor. A justiça de Deus é quem fará esta correção, porque é a justiça do Senhor que restaura aquilo que está quebrado, aquilo que precisa de conserto. Sim, só o Senhor pode nos ensinar a amar corretamente. Em primeiro lugar, amar a Ele acima de tudo e depois ao nosso próximo. Quando isso acontecer, quando nós amarmos o Senhor como Ele deve ser amado e nosso próximo também, as nossas relações serão completamente diferentes. Porque estaremos agindo como justos. E até nossos animais serão beneficiados com isso. Sabe por quê? Porque um animal, ele não foi feito para ser amado como um ser humano. Um animal existe para ser cuidado e protegido como um animal. Como está em Provérbios, capítulo 12, versículo 10. O justo atenta para a vida dos seus animais. Amém. Até nosso próximo encontro. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.